Talvez você não conheça os nomes Ed e Lorraine Warren, dependendo da sua idade, mas eu tenho quase certeza de que você conhece ou já assistiu aos filmes Invocação do Mal 1 e 2, Annabelle, A Freira, Horror em Amityville e toda a sua franquia desnecessariamente enorme. É sério, gente, eles têm 16 filmes. Pra que tudo isso? E o que fez desses filmes tão famosos é que eles foram baseados em casos reais que a Lorraine e o Ed investigaram. Eles eram demonologistas que eram chamados por famílias que estavam passando por algum problema paranormal, alguma experiência paranormal, pra justamente tentar solucionar o caso, expulsar o demônio, exorcizar a criança, porque era sempre a criança que ficava possuída, né? E por se tornarem tão famosos nesse lance do paranormal, criando até um museu com coisas possuídas, e as pessoas iam nesse museu só pra ver coisas possuídas, o Ed e a Lorraine, eles atraíram muitos crédulos, mas eles também atraíram muitos incrédulos que questionaram diversas vezes o trabalho deles. Então, é isso que a gente vai fazer aqui também. A gente vai questionar o trabalho deles. O caso Amityville é um dos casos mais famosos do casal e a internet tá cheia de coisas sobre ele e ele tem 16 filmes, é sério, eu nunca vou esperar que tem 16 filmes sobre isso. Mas, em um resumo geral, caso você não conheça, um cara matou a sua família inteira a tiros durante a noite e ele disse que ele fez isso porque as vozes na sua mente mandou. É basicamente essa a história. Mas não foi esse caso em específico que fez o Ed e a Lorraine se envolverem. Acontece que um tempo depois, a família Lutz foi morar nessa casa onde aconteceu o crime. E aconteceu o que sempre acontece nos filmes de terror. Eles foram assombrados pelos demônios da casa. E aí depois disseram terem sido expulsos da casa. E foi aí que o Ed e a Lorraine foram chamados pra investigar o que estava acontecendo. Mas é aqui que começa. Primeiro, o padre que foi benzer a casa, ele disse ter ouvido uma voz dizendo "Get out", que em português significa "cai fora, maluco". Eles também disseram que o casal, no caso, disse que algumas partes da casa eram bem frias e isso é um sinal de fantasmas e espíritos de acordo com eles mesmos. Eu não sei de onde vem essa informação. Além disso, umas outras coisas aconteceram, como a mão do filho ter sido esmagada por uma janela, a filha que tinha uma amiga imaginária que virava um anjo e virava um porco, e também teve mais algumas outras coisas, mas enfim, o ponto não é falar sobre isso. Eu não tô aqui pra dizer que o paranormal não existe, tá bom? E eu também nem posso dizer, eles mentiram 100%, tarará, tipo, não, eu não posso provar isso. Mas o fato é que esse caso ganhou muita fama. Foi escrito um livro que virou um best-seller, uma emissora de TV foi na casa com uma equipe de pesquisadores paranormais, incluindo o Ed e a Lorraine, pra ver se tudo que eles estavam falando era verdade. E foi daí, justamente, que surgiu aquela imagem do menino fantasma na foto. Você provavelmente já viu isso em algum lugar na internet. Depois de tudo isso, eles ainda fizeram 16 filmes ruins sobre essa franquia. Gente, desculpa, mas 16 filmes é muita coisa. Tu tá entendendo a proporção de 16 filmes? Eu não sei você, mas eu vejo isso como uma máquina de dinheiro. Talvez a família tenha até realmente presenciado alguma coisa paranormal, alguma coisa estranha que eles não conseguem explicar, mas é meio óbvio que essas coisas foram exageradas e algumas devem ter sido inventadas por eles ou por terceiros, né? As pessoas que ganharam dinheiro vendendo essa história com 16 filmes. As pessoas começaram a duvidar do caso quando o advogado do Ronald DeFeo Jr., que foi o rapaz que matou a família, disse que quando ele e o casal, ele e o advogado, tá, gente? O advogado e o casal da família Lutz se reuniram pra falar sobre o livro, eles estavam meio alterados por causa de umas bebidas, de uns vinhos que eles tomaram. Então há uma chance, quer dizer, aconteceu que o que eles falaram naquele dia foi um pouco exagerado. Fato curioso é que a família não escreveu o livro com o advogado. Apesar dele ter dito que as ideias foram exageradas, eles não escreveram o livro com o advogado, eles assinaram com outro cara. E sabe quanto eles ganharam com o livro e com os direitos autorais do filme? $300 mil. E você pode até achar que isso é muito, porque na nossa realidade isso é muito dinheiro. Mas sabe quantas cópias foram vendidas só do livro? 6 milhões de cópias. Então, assim, eles ganharam pouquíssimo se comparado às vendas dos livros do livro, porque só foi um, eu acho. Quer dizer, provavelmente mais que um, que alguém deve ter escrito. Enfim, vamos continuar. Então, sim, a história foi exagerada, mas não foi a família Lutz quem foi beneficiado por isso. Foi Hollywood. E esse caso não tem tanta aparição da Lorraine e do Ed, mas, querendo ou não, quando você pesquisa Amityville no Google, é o nome deles que aparece, é o rosto deles que aparece, e esse caso vai estar no top 10 casos desvendados por Ed e Lorraine. Então, querendo ou não, esse caso tá interligado na carreira deles. E é claro que a gente vai falar dela, nossa querida Annabelle. Assim, eu
tenho um problema particular com a Annabelle, mas antes de qualquer coisa, foi assim que eu aprendi, tá bom? Eu, Vitória. Então, se você acredita de outro jeito, se você acredita em outra coisa, sinta-se à vontade para me contar nos comentários, mas, de novo, foi assim que eu aprendi, tá bom? Minha opinião, minha vivência. Eu não acredito que demônios entrem em bonecos e objetos. O objetivo dos demônios é justamente destruir o ser humano, então não seria mais fácil ele entrar no ser humano do que ele entrar em um boneco? Não faria mais sentido? E aí a gente lê a história da Annabelle e me falam que os Warren selaram um demônio na boneca e o demônio não pode mais sair. Eu fico... hã? Eles eram católicos, certo? Então a base da fé deles não tinha que ser a Bíblia, e a Bíblia não fala nada sobre selar demônios em bonecos. Na verdade, a Bíblia fala o contrário, ela fala que eles estão soltos por aí e que justamente pode ter um do seu lado agora e você nem sabe. A verdade é que toda essa história da Annabelle parece muito um conto de terror. Uma menina que recebeu uma boneca da mãe e a boneca era encapetada. Nós temos zero evidências de que isso realmente aconteceu, a não ser a boneca. E a palavra da Lorraine, porque foi a Lorraine que contou essa história. Inclusive, tem uma série chamada The Twilight Zone, eu acho que é assim que se fala, não sei, de 1959, que tem um conto muito parecido com o da Annabelle. Inclusive, a boneca da série também se chama Annabelle, e a história é basicamente a mesma. Foi a mãe que deu a boneca pra filha, e a boneca era encapetada, então... será que a inspiração da história da Lorraine veio da verdade dessa série? Não sei, nunca saberemos. Nós vamos finalizar com a família Perron, que inspirou o filme Invocação do Mal 1 e 2. Um resumo bem rápido, bem por cima sobre a família Perron e a história deles. A família se mudou para uma casa nova, e a casa tinha demônios e espíritos, e as crianças viam os espíritos, alguns espíritos eram bons, outros espíritos eram maus. E aí a mãe foi pesquisar sobre a história da casa, e ela descobriu que a casa pertenceu à mesma família durante 8 gerações, e diversos crimes brutais aconteceram na casa, pessoas que se mataram e mataram outras pessoas. E uma das donas dessa casa se chamava Bathsheba Sherman, e ela era uma envolvida com bruxaria, adoração a Satanás, e também era envolvida em assassinato de crianças, e no final ela se enforcou. Se você viu o filme, você sabe que foi essa bruxa, a Bathsheba, que entrou no corpo da mãe, que fez tudo levitar, que arremessou a Lorraine na janela, que fez a cruz virar de ponta cabeça. Então, essa foi a bruxa. O problema dessa história é que ela tem muitas controvérsias em relação a esse suposto passado da casa e sobre a bruxa. O filme foi escrito baseado nos artigos da Lorraine e do Ed, e também a filha da família escreveu uns 3 livros sobre a casa, então todo mundo alega que o que tá ali na história é verdade. Inclusive, eu não sei se essa informação é certa ou não, eu vou deixar aqui em aberto, você leia e descubra aí por você mesmo, porque você é uma pessoa bem grandinha, você pode se virar. A Lorraine e essa menina que escreveu os 3 livros, eu acho que é ela pelo menos, porque tinha 5 crianças na família, que esse filme, Invocação do Mal, o primeiro, foi o mais verídico de todos os outros filmes. E aí você assiste o filme e você fica... esse foi o mais verídico, amiga. A mulher literalmente levitou e a outra cruz virou de ponta cabeça. Ah, mas enfim, tá bom, né? Cada um com seu cada qual. Acontece, meu povo, é que... nem tudo que tava na história era verdade. Primeiro sobre a Bathsheba. Ela não era uma bruxa. Na verdade, ela era só uma pessoa normal, só uma mulher normal. Tem um memorial pra ela na internet que ele foi atualizado, inclusive o link estará na descrição. Tem a data de nascimento dela, tem a morte, tem o nome dos pais dela. E ela era uma mulher normal e não tem qualquer prova de que ela tenha matado crianças ou de que ela tenha se envolvido com bruxaria e adoração a Satanás. Porque na verdade ela não foi chamada só de bruxa, ela foi chamada de satanista. E é bom lembrar que a área em que ela morava era uma área bem religiosa. Então, se ela realmente estava adorando Satanás, ela definitivamente seria considerada uma bruxa e definitivamente todo mundo saberia sobre ela. E a lenda Bathsheba não seria só uma lenda da família Perron e da casa, seria uma lenda de toda a cidade. E eu digo essas coisas baseado neste vídeo aqui e neste blog aqui. Esse vídeo foi feito pela atual moradora da casa da família Perron, e no vídeo ela mostra toda a pesquisa dela sobre a história da casa e sobre a própria Bathsheba, assim como o blog conta que não teve nenhum assassinato na casa, e os crimes brutais que a família Perron e a Lorraine disseram que aconteceram ali, na verdade, nunca aconteceram, não tem nenhuma prova de que isso aconteceu. Eu acho que a partir disso, a gente já fica com o pé atrás, porque se tudo passado da casa é mentira, então será que o que aconteceu lá dentro é verdade? Sabe? Tá, vai que eles realmente tiveram alguma experiência paranormal. A família continua, não sei se eles estão vivos, não sei o que aconteceu com eles, mas eles continuaram dizendo que as coisas que aconteceram na casa eram reais. A atual dona da casa, ela processou a Warner por influxo de invasores após o lançamento do filme. Então imagina que saco
que deve ser um monte de gente indo até a sua casa só pra ver se ela é assombrada ou não. Só pra tipo, eu posso tirar uma foto da sua casa? Eu posso olhar essa cozinha? Eu posso ver se tem uma área gelada na sua casa? Tipo, inclusive, até de se pensar, né? Será que a moradora atual tá vivendo essas experiências paranormais? Porque se o problema é a casa, então todo mundo que morou nessa casa e que vai morar nessa casa tem que ter experiência paranormal, não é verdade? Então se a atual moradora não tá tendo, então tem uma coisa errada. Porque eu acho que a família era religiosa, né? Então se a gente for usar o argumento tipo, não, mas ela crê em Deus. A família também acreditava. Ou não acreditava, eu tô ficando louca. Não sei, eu não lembro. Faz tempo que eu assisti o vídeo. O filme, no caso. Eu ia finalizar agora, eu terminei o roteiro e eu ia finalizar dizendo que o casal não cobrava pra visitar a casa das pessoas, então a gente não pode dizer que eles eram interesseiros. Se eles cobrassem pra fazer o que eles faziam, aí sim seria um problema, mas eles nunca cobraram, na verdade, as pessoas que chamavam eles pra irem até as casas. De acordo com o primeiro livro do casal, que eu li, inclusive, a Lorraine disse que a intenção deles era unicamente ajudar as pessoas que estavam passando por essa situação paranormal, ninguém acreditava nelas, então eles estudaram bastante pra tentar ajudar essas pessoas, o que, pensando, né, é uma coisa muito nobre, uma coisa muito bonita de se fazer. Eu também ia dizer que eu não posso dizer que as pessoas realmente viram ou não viram aquelas coisas paranormais. A gente nunca vai poder saber se isso é verdade ou não. Tá, vai que eles viram e realmente aconteceu. Quem sou eu pra dizer que não é real, né? Mas claro que foi exagerado. Mas pode ter acontecido. Vamos falar o que aconteceu. Aconteceu, mas foi exagerado porque, gente, querendo ou não, é assim que se faz dinheiro, tá? É assim que Hollywood faz dinheiro, é assim que filmes de terror faz dinheiro, é entretenimento, galera. É assim que funciona. Eu ia finalizar dizendo isso, passando um pano assim por cima. Só que aí, eu descobri que o Ed Warren foi acusado de assédio. A Judith Penney afirma ter tido um caso com o Ed quando ela tinha apenas 15 anos de idade e a Lorraine sabia desse caso. Até porque a menina morava na casa junto com o casal. Às vezes o Ed dormia na cama de cima, às vezes ele dormia na cama de baixo junto com essa Judith. Eu achei isso depois que eu já tinha terminado o roteiro. Isso me pegou de surpresa, porque todas as histórias, os livros, os filmes mostravam que eles eram tão devotos e que eles se amavam tanto, né? Mas aí nós temos a história da Judith, que mostra que não era bem assim. A Judith também disse que o Ed era muito abusivo com a Lorraine e que ele batia nela com tanta força que ela ficava inconsciente e que às vezes ela achava que eles iam se matar. E você pode ler sobre isso nesse site aqui, eu vou deixar ele na descrição. Tem muita coisa, ela fala muito mais coisas sobre eles, ela fala até sobre uns casos. Então assim, eu só tô trazendo bem por cima mesmo, mas se você quiser ler, entender, tá aí na matéria. Leia até em inglês, se você quiser traduz no Google Tradutor, sei lá, se vira. Mas ela deu essa entrevista e ela explana tudo. Se você pesquisar o nome dela no Google, você vai achar alguns sites falando sobre isso. Eu acho que todos os sites estão em inglês. Eu não cheguei a pesquisar em português. Eu achei, na verdade, um site em francês, mas tinha um monte de foto de anime e aí eu fiquei confusa. Eu não sei do que era, mas eu sei que tá falando da Judith. Se você pesquisar o nome dela no Google, você vai achar coisa. Enfim, se antes eu não colocava a minha mão no fogo por eles, agora menos ainda. Eu juro por Deus, se alguém chegar nos comentários e falar assim, ela fez isso porque ela queria se aproveitar da fama dela. Vai merda, não enche meu saco. Na real, não enche meu saco. Eu vou excluir o comentário, tô falando sério. Enfim, gente, é isso. Se a gente for parar pra pensar de uma maneira racional e lógica, o Ed e a Lorraine, eles eram perfeitos demais. E eu não confio em pessoas que não têm defeitos. Galerinha, é isso. Tem mais algumas coisas sobre eles. Tá aí na descrição se você quiser ver. Se você quiser também ter parte 2, aí depende de você. Me avisa se você quiser parte 2, tá bom? Você fala, Vitória, eu quero parte 2. Aí eu faço a parte 2. Dê like também, por favor. Por favor, dá like nos meus vídeos, gente. É sério, eu faço com tanto carinho, cara. Tem série nova aí, não sei se vocês viram, mas tem série nova. Assiste a série nova, tá? Porque ela tá tão legal, tá tão legalzinha. Eu vou fazer o episódio 2, eu tô tão empolgada com ela. Mas é isso, gente. As pessoas, elas mentem, né? Que loucura, não? Sei lá, dá like aí, comenta, comenta qualquer coisa. Fala, nossa, que dia bonito. Tipo, nossa, Vitória, que cabelo lindo. Você nunca viu meu cabelo na vida, mas finge que ele tá bonito. Nossa, Vitória, sua voz é tão linda. Comenta qualquer coisa, fala, odiei o vídeo. Pode comentar também que você odiou o vídeo, só comenta, tá? Porque eu quero dinheiro. É isso que eu quero dinheiro, galera. Eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero sucesso. Eu quero só dinheiro, na verdade. Sucesso, fama... Sucesso, sim. Fama, talvez. Mas eu quero dinheiro. Tá, Vitória, para de falar. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau.